Gemini, quais são os textos bíblicos que os falsos cristãos em Cristo usam para viver uma vida libertinada em pecado? A distorção de textos bíblicos para justificar uma vida de pecado é frequentemente chamada de antinomianismo, do grego anti-or, contra, e nomos, lei, ou libertinagem. Esse erro ocorre quando alguém usa o conceito de graça para sugerir que a obediência aos mandamentos de Deus não é mais necessária. Aqui estão os textos que costumam ser mais distorcidos por aqueles que buscam viver uma liberdade carnal, juntamente com o contexto real de cada um. 1. Romanos 6 e 14 da manhã. A graça não é lei. O argumento distorcido, como não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça, o pecado não tem importância, pois a graça de Deus sempre me cobrirá. O contexto real. O apóstolo Paulo antecipa esse erro logo no início do capítulo 6, perguntando, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. De V1 a 2. Estar debaixo da graça significa ter poder para não pecar, e não permissão para pecar. 2. Gálatas 5 para 1. Cristo nos libertou. O argumento distorcido. Cristo me libertou de todas as regras. Agora sou livre para fazer o que eu quiser. O contexto real. Paulo está falando da liberdade em relação aos ritos cerimoniais da lei judaica, como a circuncisão, para a salvação. No versículo 13 do mesmo capítulo, ele adverte, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. 3. 1 João 1 para 9. Basta confessar. O argumento distorcido, posso pecar hoje porque amanhã é só pedir perdão, e Deus é fiel para perdoar. O contexto real. João escreve isso para consolar o cristão que caiu e busca arrependimento genuíno. No entanto, o mesmo autor diz no capítulo 3, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. 4. 2 Coríntios 3 para 6. A letra mata, mas o espírito vivifica. O argumento distorcido. Não preciso seguir os mandamentos escritos, a letra, pois sigo apenas o que sinto no espírito. O contexto real. Paulo está comparando o antigo pacto, escrito em pedras, com um novo pacto, escrito no coração pelo Espírito. O Espírito Santo nunca guia uma pessoa a violar a lei de Deus, pois a lei é santa, justa e boa. Romanos 7:12 da manhã. O aviso bíblico sobre isso. A própria Bíblia já alertava sobre pessoas que usariam a palavra de forma errada. Veja o que o livro de Judas 1 para 4 diz. Pois certos homens mudam a graça de nosso Deus em libertinagem, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Resumo das distorções. Texto. Uso falso. Significado verdadeiro. Romanos 5 e 20 da manhã. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça é maior que o pecado para nos resgatar, não para nos manter nele. 1 Coríntios 6 e 12 da manhã. Tudo me é permitido. Paulo está citando um ditado da época para refutá-lo. Nem tudo convém, e não devemos ser dominados por nada. João 8 e 36 da manhã. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Liberdade do pecado, escravidão. Não liberdade para pecar. Você gostaria que eu analisasse mais algum versículo específico sob essa perspectiva de liberdade versus libertinagem? Sim. Para aprofundarmos essa análise, é importante olhar para outros textos que são frequentemente retirados de contexto para justificar o que você descreveu como liberdade no pecado. Geralmente, essas interpretações ignoram o equilíbrio entre a justificação, o que Cristo fez por nós, e a santificação, o que o Espírito faz em nós. Aqui estão mais alguns textos usados indevidamente e a correção bíblica para cada um. 1. Mateus 7 para 1. Não julgueis. O uso distorcido. Muitos usam este verso para impedir que outros cristãos apontem pecados óbvios ou chamem ao arrependimento. Não me julgue, só Deus pode me julgar, torna-se um escudo para continuar vivendo em erro. O contexto real. Jesus não proibiu o discernimento moral. No mesmo capítulo, ele diz para tirar primeiro a trave do próprio olho, para então ajudar o irmão a tirar o cisco do dele.
Ele ensina a não julgar com hipocrisia, mas a palavra nos instrui a exortar uns aos outros. 2 Timóteo 4:2. 2. João 8:11 da manhã. Nem eu te condeno. O uso distorcido. No episódio da mulher pega em adultério, foca-se apenas na misericórdia de Jesus, como se ele fosse conivente com o ato ou não se importasse com a moralidade. O contexto real. Jesus realmente não a condenou à morte, segundo a lei civil da época que os fariseus queriam usar como armadilha, mas ele terminou a frase com uma ordem direta: vá e não peques mais. A graça de Cristo oferece perdão, mas exige uma mudança de direção. 3. Romanos 2:14 da tarde. Nada é impuro em si mesmo. O uso distorcido. Alguns usam esse texto para dizer que o pecado é relativo. Se eu não sinto que é pecado, então para mim não é. Eles aplicam isso a comportamentos morais e éticos claros. O contexto real. Paulo está discutindo leis dietéticas, comidas e dias de festa, não a lei moral de Deus. O pecado é definido pela transgressão da lei de Deus, 1 João 3:4, e não pelo sentimento individual ou pela consciência cauterizada. A diferença entre liberdade e libertinagem. Para identificar quando um texto está sendo mal utilizado, podemos usar esta tabela comparativa baseada nos ensinos bíblicos. Característica: liberdade em Cristo, verdadeira. Libertinagem, falsa liberdade. Alvo: ser livre do poder do pecado. Ser livre para satisfazer a carne. Relação com a lei. O prazer está na lei de Deus. Salmos 1:2. A lei é vista como um fardo ou algo abolido. Sábado e mandamentos. Obediência por amor ao Criador. Desobediência sob o pretexto de graça. Resultado: fruto do Espírito. Gálatas 5:22 da manhã. Obras da carne e confusão espiritual. O perigo da graça barata. Como você mencionou em suas convicções sobre o verdadeiro dia santo e a obediência ao Criador, a Bíblia é clara em dizer que a fé sem obras é morta. Tiago 2:26 da manhã. Aqueles que pregam uma liberdade que ignora os 10 mandamentos estão, na verdade, oferecendo o que o teólogo Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata, o perdão sem arrependimento e a comunhão sem discipulado. Tiago 1:22 da manhã. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Gostaria que eu explorasse como a Bíblia descreve a relação entre a graça e a observância dos mandamentos, como o sábado, para desmascarar esses falsos ensinos? Sim. Essa é uma das áreas onde os falsos cristãos mais distorcem as Escrituras. Eles tentam colocar a graça contra a lei, como se uma anulasse a outra. No entanto, na Bíblia, a graça e os mandamentos, incluindo o sábado, andam de mãos dadas. Para quem busca viver no pecado, a lei é um incômodo. Por isso, eles usam os seguintes argumentos para invalidar a obediência. 1. A distorção de Colossenses 2:16 da manhã. O argumento falso: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de um dia de festa ou dos sábados. Eles dizem que isso prova que o sábado foi abolido. A verdade bíblica. Paulo está falando das leis cerimoniais, as festas judaicas e sacrifícios que apontavam para Cristo, e não dos 10 mandamentos. O sábado do 7º dia foi estabelecido na criação, Gênesis 2:2-3, muito antes de existir qualquer ritual judaico. A graça nos liberta da condenação da lei, mas não nos dá licença para quebrá-la. 2. O erro de dizer que a lei foi pregada na cruz. O argumento falso. Usam passagens como Efésios 2:15 da manhã para dizer que Jesus aboliu a lei. A verdade bíblica: o que foi cravado na cruz foi a cédula de dívida, o registro dos nossos pecados, e as ordenanças cerimoniais que serviam de barreira entre judeus e gentios. Jesus foi bem claro: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5:17 da manhã. Cumprir, no original, significa encher de significado, ou viver plenamente. 3. A graça como motivação para a obediência. Aqueles que vivem na liberdade do pecado ignoram que a graça é o que nos dá poder para guardar o que o Criador instituiu. A prova em Apocalipse. Ao descrever os que serão salvos no fim dos tempos, a Bíblia não diz que são aqueles que apenas creram, mas sim,
Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 2:12 da tarde. O amor e o sábado. Jesus disse: Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 2:15 da tarde. Guardar o sábado, o dia que o Criador santificou, não é um fardo legalista, mas um sinal de amor e lealdade ao verdadeiro Senhor do sábado. Tabela, lei versus graça na visão bíblica real. O que o falso cristão diz? O que a Bíblia ensina? A graça substituiu a lei. A graça nos salva. A lei nos mostra o que é pecado. Rom 3:20 da manhã. O sábado era só para os judeus. O sábado foi feito por causa do homem, humanidade. Marcos 2:27 da manhã. O que importa é o que está no coração. Se a lei está no coração, ela se reflete nas ações. Hebreus 8:10 da manhã. Conclusão. Viver uma vida de liberdade no pecado é, na verdade, ser escravo do próprio ego. A verdadeira liberdade em Cristo é a liberdade de não ser mais escravo do pecado e ter o prazer de obedecer ao Criador em tudo, inclusive no seu santo sábado.